noite, gente. Estamos de volta com mais um Ágora Parabólica, em versão virtual interativa nessa quarentena pandêmica. Hoje com um tema super importante, mulheres na pandemia. Eu, Pedro Isaac, serei acompanhado nessa mediação pela Mônica Padilha, pedagoga e professora do IFB do Campo São Sebastião. O Wesley Oliveira, que normalmente está na mediação comigo, vai administrar nosso chat no dia de hoje. Boa noite, Mônica. Estou muito feliz por tê-la aqui ao meu lado, virtualmente, claro, e aproveito para te convidar para participar dessa mediação nas próximas edições do Ágora Parabólica. Tamo junto, Pedro. É isso aí. É um projeto que eu sempre apoiei, né? Acompanhei junto. Estou muito feliz pelo convite. Quero agradecer aí o Wesley que fez o convite. Com um tema tão pertinente quanto esse, com convidadas tão maravilhosas, conheço todas. Fiquei muito feliz com esse convite. Então, era impossível recusar. Então é isso, gente. Boa noite a todo mundo que entrou aí. Muitas pessoas conhecidas. Aqui, estou olhando aqui no chat, quem já entrou. Espero que seja uma noite muito agradável para todas nós, nessa noite de frio, nessa noite de mais um dia de quarentena, né? Vamos aproveitar o máximo que a gente puder. E aí, pessoal, eu começo essa mediação falando um pouco desse tema e apresentando também quem é que vai participar aqui do nosso debate. O tema de hoje é Mulheres na Pandemia, né? E quem vai conversar com vocês hoje é uma professora, né? Que é a professora de Psicologia Cândida, juntamente com as suas orientandas e estudantes que fazem parte de um grupo de pesquisa sobre gênero, né, do IFB Campo São Sebastião. E esse tema de mulheres na pandemia, ele surgiu como algo que a gente vê como muito latente, né? Qual é a condição que as mulheres estão tendo nessa adversidade, né? Se as mulheres já passam por várias questões no dia a dia, como é que está sendo nesse momento? Então, é um assunto que chama atenção e que angustia principalmente as mulheres, né? Mas é fundamental que os homens participem também, né? E escutem para compreender mais esse debate sobre gênero, né? Principalmente nessa situação. E aí, o pessoal do Ágora Parabólica convidou a Cândida, professora de psicologia, que o tema, né, da tese dela de doutorado é justamente sobre a questão da divisão sexual do trabalho e o inconsciente político, histórias de mulheres em formação profissional. Então, o tema do doutorado da Cândida é justamente sobre como é que fica a divisão sexual do trabalho na situação que nós vivemos. E aí, ela vai trazer esse conhecimento que ela já trabalha há muito tempo para esse contexto de pandemia. A pesquisa da Cândida, ela fez com mães que eram trabalhadoras e estudantes, né, então, dentro desse contexto do IFB é fundamental, né, que a gente discuta esse tema, como é que é para uma mãe ser estudante e trabalhadora, e aí por isso que a presença aqui da Ana Carla, da Rebeca e da Ingrid vem para contribuir bastante. As três são mães estudantes, né, e debatem esse tema de gênero também, são estudiosas no tema, fazem trabalho nisso, e o IFB também tem iniciativas como uma roda de mães, que a Ana Carla vai falar um pouquinho mais para vocês como é que está funcionando, né, qual é a proposta. Então, acredito que esse debate hoje vai ser bastante proveitoso, temos pessoas que vêm para contribuir bastante, com muito conhecimento sobre o tema. Bom, dito isso, apresentando, então, essa equipe de peso aí, essas mulheres maravilhosas, eu vou passar, então, a palavra para a Cândida, que vai falar um pouco, principalmente, desse tema que está relacionado à tese dela, né, a pesquisa dela, que é a divisão sexual do trabalho. E aí eu queria, Cândida, que você fizesse uma fala mais panorâmica, né, de uma abertura um pouco desse tema, o que é a divisão sexual do trabalho, porque às vezes a gente ouve muito esse jargão, essa palavra, né, porque a divisão sexual do trabalho
injusta, mas, assim, às vezes fica um pouco nebuloso ainda esse assunto para muitas pessoas, né? Então, se você puder apresentar para a gente sobre o tema, o que que é, então, essa divisão sexual do trabalho, como é que isso tem mudado ao longo da história, se mudou, não mudou, né? Como é que é essa divisão do trabalho, tanto público, né, ou seja, dos ambientes públicos, quanto dos privados, na diferença sexual aí, dos homens e das mulheres, enfim, queria que você desse uma introduzida para a gente no tema, e aí, ao longo a ideia é que seja uma conversa, né, você pode ir apresentando e aí a gente vai dialogando, se tiver alguma pergunta também, tá bom? E lembrando que quem quiser, de repente, ter uma pergunta justamente do tema que as nossas convidadas estão falando, pode colocar no chat, que a ideia é que seja um diálogo mesmo, tá, gente? Então, sintam-se livres para comentar, fazer perguntas ao longo de toda a nossa live, tá bom? Então é isso, Cândida, a fala está com você agora. Beijão. Obrigada, Mônica. Obrigada também ao Pedro e ao Wesley por proporcionar esse momento. Agradecer também às meninas, a Ingrid, a Rebeca e a Ana Carla, por toparem participar junto, né? Para mim é uma coisa totalmente nova, essa coisa de live, sei lá como é que chama isso. Então, assim, botei a minha melhor roupa de quarentena, né? Só não me maquiei porque, né? Achei que não era para tanto. Mas vou confessar para vocês que estou um pouco nervosa, mas vamos lá, né? Faz parte, eu acho também. Então, gente, eu vou, a partir dessa fala da Mônica, a minha ideia é começar puxando sardinha aqui para o meu lado, né? Já que eu tenho estudado muito essa questão da divisão sexual do trabalho, deixa eu só ajeitar aqui umas coisas, né? E eu vejo que, gente, peraí, para poder ver se alguém comentar alguma coisa, eu tô, peraí, botando aqui, ajeitando o layout aqui da tela. Então, gente, eu vejo que esse conceito de divisão sexual do trabalho é um conceito muito importante, muito interessante, para a gente entender por que as mulheres são um dos grupos mais afetados por tudo que a gente está vivendo nessa pandemia. Então, eu preparei uma fala inicial um pouco mais explicativa, então, se vocês me permitem, eu vou me planejar aqui para falar algo em torno de 10 minutos, porque eu entendo também que esse é um momento de formação, né, para a gente, para os alunos. Então, a ideia é contextualizar um pouco historicamente, explicar o que é a divisão sexual do trabalho, contextualizar um pouco historicamente, e aí entrando na questão da pandemia e como que isso tem aparecido nesse momento da pandemia, né, e como que isso vai afetando todas nós mulheres. E aí depois a gente vai fazer um debate bem legal com as meninas, a gente se planejou um pouquinho, mas assim, lógico que também se vocês quiserem interromper minha fala, né, fazerem perguntas, né, vocês estão mais do que convidados, tá bom? Vocês, né, convidadas e convidados. Infelizmente não tem mais homens, né, porque acho que homens deveriam participar mais desse debate. Muitas vezes, quando a gente fala que o assunto é mulheres, aí as mulheres aparecem, né? E os homens que teriam muito o que escutar. Eles acham que não diz respeito a eles, né? Mas, enfim, que bom que vai estar gravado. E aí, quem sabe, a gente não consegue convencer mais homens a aderirem a esse debate também. Então, gente, para começar explicando o que é divisão sexual do trabalho, que, como a Mônica falou, é um conceito muito falado, né? Mas é bom a gente entender melhor o que ele é. Então, a divisão sexual do trabalho é uma forma de muitas sociedades se organizarem, né, e que parte do princípio de que os tipos de trabalho, eles podem ser divididos em dois, sendo cada um atribuído a um sexo, né, pensado assim de uma forma bem binária mesmo. Ou seja, um tipo de trabalho para os homens e outro tipo de trabalho para as mulheres. Então, além de dividir as formas de trabalho, também se cria uma hierarquia entre essas formas de trabalho, em que um seria mais importante que o outro, né? Então, o que seriam esses tipos de trabalho na nossa sociedade capitalista? Um deles é o que é chamado de trabalho produtivo,
né, aquele trabalho que normalmente é desempenhado fora de casa e é remunerado, né, então a gente tem muitas questões que a gente poderia colocar, porque que esse trabalho é chamado de produtivo e outro não, mas, enfim, esse é um debate mais extenso. E o outro trabalho, ele seria chamado, então, de reprodutivo, que é tipicamente desempenhado dentro de casa e não é remunerado. Então, entendam aqui esse reprodutivo de uma forma ampla, né, como todo trabalho que é feito para reproduzir alguma coisa, reproduzir mão de obra, reproduzir força de trabalho, reproduzir consciência social. E aí, para facilitar, vamos entender, então, que quando a gente está falando de trabalho reprodutivo aqui, a gente está falando de trabalho doméstico, com tudo que está envolvido aí dentro desse escopo do trabalho doméstico. Então, construiu-se historicamente a ideia de que o trabalho produtivo ele seria próprio dos homens, enquanto o reprodutivo doméstico, né, o trabalho doméstico seria próprio das mulheres. Eu não preciso nem dizer aqui, né, qual que foi colocado como hierarquicamente superior, né? E aí isso vai ter uma série de desdobramentos, como a invisibilidade do trabalho doméstico, a desvalorização, né? Que a gente vai tratar, acredito que em outros momentos desse debate, né? Acho que a Ingrid vai falar mais sobre isso depois. Mas é muito importante a gente entender que tudo isso é uma construção histórica, né? Não foi sempre assim, não é assim em todas as culturas. O quê? A responsabilização das mulheres por todo o trabalho doméstico, né? Lógico que não dá tempo da gente entrar em muitos detalhes aqui, mas tudo isso tem a ver com o próprio desenvolvimento do capitalismo, né, no século XVIII, né, XVII, XVIII, e como que isso vai confinando as mulheres, ou seja, isso vai prendendo as mulheres ao ambiente doméstico. Mulheres que antes tinham muito mais liberdade para ocupar posições, desempenhar funções fora de casa, transitar entre esses espaços público e privado. Então, a verdade que a gente tem que entender é que interessa bastante aos capitalistas, aos donos de fábrica, aos empresários, e também ao próprio Estado, que tenham pessoas dentro de casa fazendo um trabalho que é árduo, um trabalho exaustivo, um trabalho interminável, e que não estejam recebendo nada para isso, né? Pelo contrário, que estejam fazendo isso voluntariamente e por amor, né? Entre muitas aspas. E essas pessoas são quem? São as mulheres. Então, a ideia de que as tarefas domésticas, elas são próprias e exclusivas das mulheres, é uma ideia recente, é uma ideia do século XVIII, XIX. Mas, se a gente for para pensar, né, quando o momento em que essas tarefas, elas são impostas às mulheres, muito mais fácil do que você obrigar essas mulheres a fazer, é você criar a ilusão de que esse trabalho é próprio, é natural das mulheres. Então, o que a gente vê nesses séculos, nesses últimos séculos, é um esforço no sentido de domesticar essas mulheres, fazê-las acreditar piamente que cuidar de criança, lavar roupa, fazer comida, são coisas que só as mulheres podem fazer, que só elas fazem isso bem feito. Então, você tem toda uma educação que passa a ser direcionada para isso. O próprio filósofo Rousseau, que é considerado um dos maiores precursores da pedagogia moderna, ele escreveu uma obra intitulada Emílio, um livrão desse tamanho, em que ele fala como deveria ser a educação do homem moderno de acordo com os princípios iluministas, né? Aí, no último capítulo, ele fala como que deveria ser a educação da mulher. E aí ele cria essa personagem Sofia. E ele descreve que a única função da Sofia é a de cuidar do Emílio, ser submissa a ele e educar os filhos dele. Né? Então, a gente pensa um grande filósofo que está falando sobre isso, está falando dessa forma sobre as mulheres, né? A gente vê como que o machismo, ele permeia toda a construção do pensamento ocidental, né? E aí é interessante a gente fazer a seguinte reflexão: como eu posso dizer que seria natural das mulheres ser submissa se eu preciso fazer todo um esforço para educá-las para isso, né? Então, o que a gente observa é todo um esforço social para conformar a mulher a esse lugar, né? Então, a gente vê a proibição de acesso à educação formal, que é uma coisa que vigorou até muito pouco tempo, a proibição de acesso ao voto, de ocupação de cargos políticos, né? Mesmo hoje em dia a gente vê que as mulheres ocupam só
aproximadamente 25% dos cargos políticos. A gente pode pensar também nos próprios brinquedos que essa menina recebe, né, quando ela é criança, que são muito diferentes daqueles que o menino recebe. Então, é toda uma carga simbólica, uma carga cultural que é jogada nessa menina desde criança, que tenta adequá-la ao que se espera dela, né, nessa divisão sexual do trabalho, para que ela se encarregue dessas tarefas e não reclame. Aí vocês podem me falar assim, né? Ah, Cândida, mas, né, as mulheres, elas são mais cuidadosas, elas são mais jeitosas, mulher tem essa coisa, né, mais maternal. Então, é importante a gente parar para pensar aqui, né, e tudo isso já está mais do que comprovado, né, de que as mulheres, elas não são necessariamente assim, elas são educadas para serem assim. Da mesma forma que os homens, eles não necessariamente não são assim. Eles são educados para não serem assim, né? Então, junto com tudo isso que a gente está falando aqui, né, toda essa carga que a mulher começa a receber desde o século XVIII, XIX, vem também toda a naturalização desse instinto materno, né? Tem um livro muito bom que eu passei para as meninas lerem, chamado O Mito do Amor Materno, de uma autora chamada Elizabeth Badinter, que ele vai justamente desconstruir a ideia de que a maternidade e o cuidado são um instinto para a mulher. Não, tudo isso é construído historicamente. Por exemplo, as mulheres até muito pouco tempo, né, inclusive no Brasil, né, isso, enfim, a gente poderia dar vários exemplos, mas para a gente dar um exemplo, as mulheres não amamentavam seus filhos, né, então a gente tem a figura das amas de leite, né, quem nunca ouviu falar nelas, né, então isso é uma coisa que aconteceu até muito recentemente, e a gente tem dados que mostram que isso não acontecia apenas entre as mulheres mais ricas, né? Muitas mulheres mais pobres também lançavam mão dessa figura, né? Usavam essa figura das amas de leite para afastarem de si os seus filhos, né? Então, é mais uma coisa que a gente pensa, se isso fosse natural, se isso fosse instintivo, nenhuma mulher passaria adiante, né? Essa tarefa. E aí, nesse momento, é muito importante a gente deixar claro que ninguém está dizendo aqui que, então, as mães não amam de verdade seus filhos, não amavam nessa época, né? Enfim, lógico que amo, né? Eu tenho 2, eu amo os meus, lógico, mas a questão é a gente entender que isso não é algo que vem como um instinto, porque não existe instinto nos seres humanos, o que existe é a cultura. Então, tudo isso ele é construído e depende de um contexto social, depende de um contexto histórico, depende de um contexto econômico. O que também não significa, pessoal, que isso seja falso, tá bom? Então, dizer que uma coisa é construção não quer dizer que isso seja falso, mas é importante para a gente entender que nem todo mundo vai ter a mesma experiência, né? E que tá tudo bem, né? Além disso, uma mesma pessoa, ela pode ter variações nesse sentimento ao longo do tempo, né? Então, é importante a gente entender tudo isso, até para lidar com uma coisa que nós, que somos mães, vivemos muito, que é a questão da culpa materna, né? Quem é mãe sabe muito bem que isso é um sentimento que acompanha a gente constantemente, a tal da culpa. Justamente porque a gente acha que deveria corresponder a um ideal que não é real, que ele é imposto sobre nós, e muitas vezes ele é impossível de ser cumprido, né? E nessa quarentena, com certeza é impossível, né? Corresponder a essa expectativa da maternidade que é imposta sobre nós. Mas eu vou também deixar isso, porque daqui a pouquinho a Ana vai aprofundar melhor essa questão da maternidade. Mas então, voltando para o que eu estava falando, todas essas transformações que a maternidade vai sofrendo ao longo do tempo, enfim, está relacionado também às transformações pelas quais passa a infância, né? Então, enfim, o Wesley e a Mônica também faziam uma discussão muito interessante sobre isso, a questão da diminuição da mortalidade infantil, a diminuição do tamanho das famílias. Então, a partir de movimentos muito complexos da sociedade, a mulher ela vai sendo levada cada vez mais a se encaixar nesse perfil de mãe. Aí você, né, estudante que está me ouvindo, pensa assim, mas eu não sou mãe, isso não tem nada a ver comigo. Tem sim, porque você foi educada para ser mãe, você foi educada para ser cuidadosa, para ser amorosa, para dar conta de tudo para os outros, né? Então, sempre, a mulher tem essa questão de estar sempre preocupada com o bem-estar do outro, sempre se colocar disponível para o cuidado do outro, né?
E aí, voltando para esse ponto de vista histórico, é interessante a gente ver como que a mulher sai no imaginário social de uma associação com a imagem da Eva, né, da Bíblia, em que ela era vista como a própria encarnação da serpente, a encarnação do mal, que era uma visão muito comum até a Idade Média, e ela passa mais recentemente, no século XVIII, XIX, a ser associada com a imagem de Nossa Senhora. Então, é isso que se espera de nós mulheres, aquele amor infinito, aquela doçura, aquela paciência, aquele ser assexuado, né? Aquela imagem de bondade, como se toda mulher tivesse que ser assim. Então, tudo isso vem para conformar a mulher nessa caixinha da divisão sexual do trabalho, porque essa é uma caixinha muito útil ao capitalismo. É muito útil ter uma pessoa em casa fazendo todo um trabalho que não acaba, acreditando que isso é o que cabe a ela fazer porque ela é mulher, né? Então, tem uma frase muito boa de uma autora chamada Silvia Federici, que é uma historiadora que estuda muito essa questão do capitalismo e divisão sexual do trabalho, que ela fala o seguinte: isso que chamam de amor é, na verdade, trabalho não pago, né? E aí é importante a gente fazer mais uma observação aqui. Ninguém está dizendo que a mulher não ama a sua família, que a mulher não cozinha por amor, né? O que a gente quer combater aqui é a naturalização disso, é o não reconhecimento do esforço que está envolvido. Então, é importante a gente frisar que o trabalho doméstico é trabalho, ele não é amor. Ele envolve aprendizagem, porque ninguém nasce sabendo, ele envolve investimento físico, psicológico, emocional, ele envolve desgaste, ele precisa de reconhecimento e ele precisa, né, mais importante de tudo, ele precisa ser partilhado, né? Então, quando a gente vai avançando, né, nesse resgate histórico que eu estou fazendo, quando a gente vai avançando para o século XX, a gente percebe que, por mais que muita coisa tenha mudado, ou seja, a mulher que antes era só dona de casa, agora ela pode estudar, né? Pode trabalhar e tal, mas muita coisa permanece igual. Ou seja, a mulher sai para trabalhar, mas os trabalhos que ela assume são derivados daquelas tarefas que eram devidas a ela dentro de casa, né? Ou seja, ela vai ser professora, porque naturalizou-se que ela é responsável pela educação das crianças, né? E aí, inclusive, a gente faz muito esse debate na pedagogia, né? Como que os homens têm dificuldade de se inserir nesses lugares, porque, por outro lado, naturalizou-se a ideia também de que o homem é um predador sexual em potencial, né? O que, enfim, isso aí, se a gente for por aí, é toda uma outra discussão, mas uma discussão bem interessante também. Então, essa mulher, ela vai para o mercado de trabalho, então ela vai ser a professora, ela vai ser a enfermeira, né? Porque naturalizou-se que é ela quem sabe cuidar. Ela vai ser também quem? A secretária, porque naturalizou-se que é ela quem sabe organizar, porque homem, afinal de contas, é muito desorganizado, né? Então, de novo, nada contra nenhuma dessas profissões, né? Eu sou professora, né? São maravilhosas, mas a gente precisa ter uma postura crítica, né? Diante dessa sociedade que diz que isso é natural, que a mulher assume essas funções porque ela tem o quê? Jeitinho. Porque, paralelamente a isso, essa sociedade, ela também está fazendo o quê? Desobrigando os homens, né? Porque é isso que acontece quando essa mulher, que antes era dona de casa, começa a entrar no mercado de trabalho. Começa o fenômeno, que com certeza vocês já ouviram falar, que é a questão da jornada dupla, jornada tripla, e até, né, a gente pode falar numa jornada quádrupla de trabalho. Porque a mulher sai de casa para trabalhar, né, ou seja, ela passa a desempenhar também um trabalho produtivo, remunerado, mas o homem não assume, ou assume muito pouco, as tarefas domésticas. Então, ela passa a ter que trabalhar, ter que cuidar de casa, cuidar dos filhos e ainda estar sexualmente disponível para o seu marido, que é o que eu chamo de jornada quádrupla de trabalho, que foi uma coisa que apareceu muito na minha pesquisa de doutorado, né? Ou seja, além de dar conta de tudo isso, ela tem que estar disponível sexualmente e ela enxerga isso como uma obrigação, como um trabalho que ela tem que cumprir. Enfim, isso tem uma série de implicações também, né, que se eu entrar por aí também não vou parar mais. Mas aí, então, vamos chegar no momento atual, né, que eu já estou falando demais, estou concluindo, é só um panorama para a gente, enfim, poder debater a partir daí. Então, a gente chega nesse momento atual em que essa pandemia confina todo mundo dentro de casa. E o que a gente vê é essas tarefas da mulher sendo elevadas a um nível que é absurdo.
o trabalho doméstico triplica e fica todo no colo da mulher, né? E aí, o que a gente tem que pensar, né? Se não a sua realização, pelo menos o seu planejamento. E aí entra toda uma questão também da carga mental, né? Que vem junto com isso aí. Então, tá todo mundo dentro de casa, mais trabalho para fazer dentro de casa. A escola não tá mais lá, né? Então, é a mãe ou então a irmã mais velha que assume o lugar da professora, né? Supostamente porque a mulher teria mais jeitinho, né? Os doentes, né? As pessoas que vão ficando doentes exigem mais cuidado. Quem tá lá cuidando desses doentes são as mulheres, né? E a gente vê isso nos profissionais, as profissionais de saúde que estão aí na linha de frente do combate à pandemia. 70% desses profissionais são mulheres, né? E aí isso tudo tem implicações terríveis sobre a saúde mental, sobre a saúde física dessas mulheres. E é impressionante quando a gente vê o tanto que o Estado se desobriga disso, né? A gente está vendo aí o comércio voltando, as escolas não voltando, e as famílias que se virem, né? E dentro das famílias, as mulheres, né? Que se virem com o que vão fazer com essas crianças, né? Aí, num caso extremo, né? Muito doloroso, muito traumático para a gente, enquanto sociedade, a gente tem o que aconteceu com o menino Miguel, né? Que, enfim, teve que ir para trabalhar, né? Então, fica parecendo que a escola é um favor que o Estado faz para as famílias, sendo que isso é uma obrigação do Estado, né? Então, nesse momento eu lembro de um ditado, às vezes quem é mãe já deve ter ouvido, um ditado muito bonito, que fala assim, é preciso de uma aldeia inteira para criar uma criança. E o que a gente está vendo atualmente é que a aldeia toda sumiu, né? Ficou só a criança no colo da mãe, e a aldeia ainda está dizendo, mãe, você que lute, né? Então, voltando ao que a gente estava falando, né, e aí eu já estou finalizando minha fala, eu juro, né, quando a gente fala das mulheres nesse momento, muitas mulheres falam assim, ah, não, tá pesado, mas meu marido me ajuda, né, ou então o próprio homem fala, ah, não, agora eu tô assumindo muito mais tarefas em casa, agora eu cozinho, eu tô fazendo muito mais coisa. E aí o que a gente precisa pensar é o seguinte, ajudar significa que tem uma pessoa responsável, né, e a outra tá dando uma mãozinha ali quando dá, né, e então, a mulher continua sendo a responsável e ela tem toda a carga mental do planejamento da casa. E aí também a gente está tão acostumado que essas coisas sejam tarefas da mulher, que quando é a mulher que faz, ninguém valoriza, né? Ah, não fez mais que sua obrigação. Quando é o homem que faz o almoço, né? Para tudo, bate palma, reportagem no jornal, o jornal inteiro vai parar para entrevistar esse homem, porque, nossa, né? Então, assim, né? Homens parem de querer biscoito, né? Enfim. E aí, para finalizar essa minha fala inicial, que é mais de contextualização, né, eu queria dizer o seguinte, que se a gente, por um lado, pode dizer, né, que só as mulheres elas são capazes de procriar, a gente também tem que dizer e tem que reconhecer que todos os seres humanos, eles são capazes de cuidar. Então, nenhum homem vai deixar de ser homem porque ele lavou a louça, porque ele limpou o banheiro, ou porque ele ajudou o filho com a tarefa de casa, né? Enfim, é isso que eu queria falar como um panorama para a gente entender um pouquinho o que é a divisão sexual do trabalho, como que ela se constrói historicamente, e aí agora vou calar minha boquinha, deixar a nossa mediadora sumir de novo e a gente poder fazer esse bate-bola aí com as meninas. Muito bom, Cândida, acho que você deu um ótimo panorama. Você até me lembrou que um dia desse acabou o gás aqui de casa e veio o entregador, né? E ele falou, nossa, sua casa está silenciosa, tem alguma criança aí? Eu falei, não, tá ali, mas tá vendo televisão. Ele, nossa, porque agora, né, eu fiquei uma semana, tive que ficar em casa, eu fiquei com meu filho mais meus sobrinhos. Meu Deus, aí começou a falar, né, da sobrecarga, é uma loucura, agora, ainda bem que eu voltei a trabalhar. Agora é muito mais... Aí ele falou, nossa, agora que eu tô vendo o trabalho que é cuidar de criança, né? Então, eu acho que esse momento da pandemia tem aparecido muito isso, né, assim, de homens, parece que até às vezes levando um choque do que é o trabalho doméstico, de cuidar de criança, de fazer algum tipo de tarefa, e um pouco isso, assim, né, valorizar, poxa, eu fiquei lá, cuidei, fui, nossa, né, então, assim, eu acho que esse contexto da pandemia traz muitas questões pra gente, né, mulheres e homens, porque o mundo está virado agora mais para o privado. Esse negócio de ter que ficar em casa,
aconteceu alguma coisa. Eu quero ouvir de vocês aí também o que então tem mudado, tanto para pior, para essa sobrecarga, né? Quanto, será que está rolando algum tipo de reflexão dos homens? E aí, como a Cândida já falou bastante... uma coisa também, Cândida, que eu queria que você comentasse, antes de passar para a Ingrid, deixa eu ver que horas são aqui, tá? Não, vou passar para a Ingrid, depois eu volto e faço essa pergunta, se ninguém fizer nenhuma pergunta no chat. Tem uma perguntinha para você, tá, Cândida? Fica guardadinha aí. E aí, como a gente está falando dessa sobrecarga, viu, Ingrid? Eu queria que você comentasse, então, porque como é que você enxerga que, nesse momento, o que tem sobrecarregado mais as mulheres, nesse momento de pandemia, né? O que está sendo diferente para as mulheres nesse momento? E aí, se você puder falar um pouco, a diferença, por exemplo, de uma mulher que já tem o seu salário, mas está lá com a criança em casa, das mulheres negras, da periferia, as que são estudantes, as trabalhadoras, fala um pouco de como é que fica essa sobrecarga para as diferentes mulheres. A gente sabe que o contexto das mulheres também são diferentes, né? E aí, para fechar essas 3 perguntinhas que eu queria fazer para você, e você acha que os homens, eles veem essa sobrecarga das mulheres nesse período? Ou você acha que eles passam a ver que as mulheres estão sobrecarregadas, ou continua muito invisível? E, enfim, queria que você comentasse um pouco isso. Ok, tá me ouvindo? Tudo certo? Tá ótimo, dá para ouvir direitinho. Tá, boa noite a todos, né? Antes de iniciar a responder, muita coisa, né, Mônica? Mas me apresentando aqui, eu sou a Ingrid, sou estudante de pedagogia aqui do IFB Campo São Sebastião. E antes de estar respondendo especificamente sobre a sobrecarga, né, eu gostaria de deixar registrado aqui também como que está sendo a minha experiência com isolamento social, né? Como a Cândida já relatou na fala dela, a pandemia, ela está escancarando, na verdade, uma realidade vivida pelas mães há muito tempo, né? E a divisão sexual do trabalho, ela implica diretamente nas responsabilidades que são atribuídas à mulher, né? E neste período de isolamento social, o trabalho doméstico, cuidado de idosos, cuidar da comida, cuidar da casa, auxiliar as crianças nas atividades que estão tendo à distância, enfim, todas essas questões. Tem mães também que estão trabalhando teletrabalho, então são muitas ainda as obrigações que são atribuídas somente à mulher, né? Na minha realidade, eu posso destacar que o que está mais pegando assim, é a questão da cobrança por produção intelectual, né? Eu vejo muitos colegas que estão lendo artigo, estão fazendo mini curso de idioma, e faz isso, faz aquilo, e eu estou ali estagnada. Então, eu acho que tem muita mãe estudante aqui nessa live, o que tem me ajudado bastante, que eu tenho ouvido muito podcast em relação a temas que me interessam, né? Lives e também. Não, estou estudando, mas não tanto que eu gostaria, né? Entrando mais assim na sobrecarga, principalmente na sobrecarga materna, o retrato das desigualdades de gênero e raça do IBGE, segundo eles, os homens eles tiram apenas 10 horas e meia semanais para o trabalho doméstico, enquanto as mulheres utilizam 23 horas e meia por semana, no caso, para o trabalho doméstico. Então, a gente pode perceber, através dessa porcentagem, a diferença exorbitante que né? E até outras pesquisas também evidenciam isso, e até na própria roda de mãe, que a Ana vai falar posteriormente, a gente vê muitos relatos de que as mães estão exaustas. Chega ao final do dia, elas falam, estou exausta, estou super cansada, não fiz nada hoje. E esse não fiz nada é muito... tem que ser analisado bem, porque na verdade ela fez as tarefas domésticas, cuidou de filho, fez comida e fez aquilo, e não considera isso como um trabalho, né? Na verdade, o trabalho doméstico, eu acho que tem que desmistificar essa questão de que não é um trabalho produtivo, né? E também tem que trazer à tona do que é essa produtividade. O trabalho doméstico, ele não gera um produto tangível. Por exemplo, você lava a louça de manhã, mais tarde você tem que lavar de novo. Você limpa a casa agora, só que mais tarde você vai ter que limpar de novo. Então, não gera esse produto tangível. Então, muitas mães sentem essa carga mental no final do dia que não fez nada, que não está totalmente sobrecarregada, fisicamente, mentalmente, e acham que não fez nada, né? Falando um pouco também sobre sobre uma mulher multitarefas, né?
Eu acho que vocês já ouviram ou já elogiaram alguma mãe, fala, nossa, mãe guerreira, mãe super heroína, principalmente no Dia das Mães, a gente ouve muito esses elogios, e eu acho que também é outro mito a ser desmistificado. Houve um estudo publicado pela PLOS ONU, que desmistificou justamente isso, de que as mulheres elas não são melhores que os homens em multitarefas. Esses estereótipos para as mães e para as mulheres de que elas são melhores em fazer muitas atividades ao mesmo tempo, acabam trazendo consequências drásticas, né? A sobrecarga é a maior delas, sobre a saúde mental das mães é pior do que a dos pais, e você trabalhar, ter dupla, tripla jornada, quádrupla, igual a Cândida falou, não é normal. Infelizmente, as mães têm adoecido muito, e a gente pode evidenciar isso na pandemia, no isolamento social. E em relação à questão de classe, né, Mônica, que você perguntou, eu acho que a mulher negra, periférica, ela sofre muito mais ainda com essa questão da sobrecarga. E ainda mais aquelas que são chefes de família, que têm que trabalhar, que muitas delas talvez nem puderam, né, fazer um isolamento social, porque senão ia faltar comida dentro de casa. Enfim, ainda tem essa questão também a ser levantada, as mães solo também, que tem que continuar trabalhando, tem que cuidar do filho. Então, são muitas questões que envolvem essa questão da sobrecarga. E em relação aos homens, a gente estava debatendo isso há um momento atrás, eu acho que eles veem sim, eu acho que eles fingem que não veem, na verdade, que é cômodo para eles ficar naquela posição de só assistindo televisão enquanto a mulher tá lá fazendo comida e tal, lava louça e tal, e tal, e tal. Então é cômodo para os homens, eles fingem que não veem, infelizmente, essa é a realidade. Falei muito rápido, mas... Não, eu vou aproveitar, muito bom. Eu ia perguntar sobre essa... Nossa, gente, me deu um branco, você foi falando, Ingrid, mas assim, eu gostei muito da sua fala, e o que eu ia falar... Gente, fugiu aqui minha pergunta. Era sobre... Ainda sobre esse tema da sobrecarga, né, que você... Assim, se a gente for parar para pensar, né, a mulher periférica que sai para trabalhar, de repente com um filho que não está em escolar, não conseguiu uma creche, já é a maior loucura daquele rebola para você arranjar alguém para ficar, né? De repente é uma vizinha, é uma parente, de repente é justamente a avó, que hoje em dia está no grupo de risco, né? E fico imaginando se antes da pandemia já era uma loucura dar conta de tudo. Fico imaginando você não tendo que contar com um idoso, com alguém, né, sua vizinha, ou com algum parente, porque você tem que fazer o isolamento social. Como é que isso deve estar sendo nesse momento, né? Então, imagino que na pandemia, o que já era sobrecarregado, eu não sei como é que está dando conta mesmo. Assim, eu fico nessa preocupação da questão da sobrevivência mesmo dessas mulheres, sabe? E aí... Queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre isso que a mulher tem sempre feito, que é arranjar um jeito de dar conta, e para muitos isso não parece, isso, fica meio invisibilizado. A mulher está lá no seu trabalho e aquele chefe ou aquele colega não imagina tudo aquilo que está por trás dela estar conseguindo ficar ali, né? E talvez as únicas que consigam compreender um pouco são as próprias mães que estão um pouco na mesma situação, né? Então rola, às vezes, o único lugar que a gente consegue se agarrar são com essas próprias mães, né? Enfim, queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque eu acho que muitas estudantes, mães trabalhadoras passam por isso, né, na realidade. Contar um pouco até da sua vivência, se quiser também comentar. Tá, eu conheço muitas mães que não estão conseguindo trabalhar. Na verdade, tem um grande grupo de mães que as patroas não liberaram, que elas têm que trabalhar, na verdade, e eu até tenho uma vizinha aqui que ela teve que trabalhar e perguntou se eu podia estar ficando com o filhinho dela. Infelizmente, eu não aceitei, que eu já tenho 2 também, tem todas as outras questões, mas o que eu vejo é isso, é que, no meu caso, na minha realidade, por exemplo, o meu esposo, ele é microempreendedor, então ele não parou de trabalhar, ele continuou trabalhando, ele não pôde parar de trabalhar, e eu fiquei em casa com os meninos, enfim. Mas o que eu vejo é exatamente isso. As mães, elas não pararam de trabalhar. Elas
levam as crianças, se não arranjam ninguém para ficar, elas levam as crianças para o trabalho, muitas das vezes, em sua grande maioria negras e em sua grande maioria pobres e domésticas, continuam levando os filhos para o trabalho. Então, na verdade, é isso que eu vejo, é que elas não pararam de trabalhar e têm levado seus filhos, sim, para o trabalho. Perfeito. E eu acho que esse caso, né, que aconteceu em Recife, eu acho que é assim, ele foi totalmente simbólico por tudo, né? Assim, desesperador a gente saber que, na verdade, isso que aconteceu chocou tanto a gente, mas de repente não morre o filho, mas tá acontecendo muito e acontece na realidade de muitas mulheres negras da periferia que têm que continuar trabalhando e com as patroas, enfim, né? Eu acho que evidenciou e chocou muita gente, que bom que chocou, porque é horrível imaginar que as pessoas, na verdade, naturalizam isso, né, de achar tudo bem você poder levar o seu filho no meio dessa pandemia para uma casa de uma pessoa que pode muito bem, enfim, cuidar das suas coisas, fazer seu almoço, cuidar da sua casa, enfim, fica essa coisa ainda do cachorro, que ela tem. Nossa, assim, é tanta coisa horrível nessa história que não dá nem para imaginar, assim, mas reflete a nossa sociedade, o que é muito triste, né? E aí, para dar continuidade ao debate, a gente falou um pouco sobre essa sobrecarga feminina, né, nesse período, e aí eu queria chamar, então, a Ana Carla para comentar aí, assim, mais especificamente sobre a questão da maternidade, porque a mulher, essa coisa da sobrecarga atinge diversos âmbitos, né, mas e a maternidade? Principalmente essa questão, acabou as aulas, gente, não, as crianças estão em casa, e aí, como é que fica a situação das mães, estudantes e trabalhadoras com esses filhos sem as aulas, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho também, Ana Carla, sobre como é que você vê que está sendo a vivência das mães nesse período, né? Tanto sua quanto das suas colegas. E aí, se quiser puxar uma sardinha um pouco para falar como é que está a situação das mães do IFB também, visto que o nosso público aí, acho que a maioria, ou não todo mundo, é do IFB, né? E se você acha que se você acha que rola também essa invisibilidade das crianças em casa, porque eu fico pensando, eu que tô criança em casa, eu tô aqui numa reunião, mas tem uma criança gritando lá, sabe? E eu acho que muitas pessoas não estão imaginando como é que está sendo essa realidade. Então, eu queria que você comentasse um pouco, né? Será que essa realidade está sendo desconsiderada? Isso que a Cândida falou, tá voltando comércio, tá voltando um monte de coisa, e essas crianças estão em casa, né? Então, enfim, eu queria que você comentasse um pouco sobre tudo isso. Pronto, liguei meu microfone. Boa noite. Dá para me ouvir? Boa noite, Ana Carla, tá dando para ouvir direitinho. Beleza. Então, todo mundo acho que foi apresentado, né? Meu nome é Ana Carla, sou estudante de letras e estou aqui a convite da Cândida. Não sei se é um convite, porque é minha orientadora, então a gente atende um convite como uma ordem. Então, a questão da maternidade já é uma questão muito difícil, assim, porque historicamente a gente tem uma carga quase que exclusiva, né, sobre as crianças. E aí, enquanto estudante, enquanto trabalhadora, e na pandemia, as coisas se intensificam num grau que é assustador. E aí a gente percebe que a gente sofre um abandono assim, absurdo, porque a gente não tem rede de apoio, geralmente, assim, a rede de apoio já não é presente normalmente. Agora que a rede de apoio não pode estar presente, é uma carga é uma palavra pesada para usar quando a gente fala de filho, porque parece uma coisa meio negativa, mas é uma carga que a gente não dá conta só e a gente tem que dar conta só. E aí, quando a gente fala sobre o isolamento, uma questão que envolve outros contextos sociais, a coisa ainda fica mais grave, porque existe o não isolamento materno, as mães não podem se isolar real, e aí elas têm que trabalhar, não tem com quem deixar os filhos, e aí ela tem medo do adoecimento próprio por causa dos filhos que dependem exclusivamente dela, na maioria das vezes, e o adoecimento dos filhos. Então, o que a gente percebe é que, assim, no panorama geral, quando eu leio artigos, assim, ainda não entrando no caso das meninas do IF, é que a gente percebe um adoecimento mental
uma exaustão psicológica e física absurda e o abandono. Assim, não tem com quem contar, não tem para onde ir, não tem o que fazer, porque agora a gente não tem mesmo o que fazer. E aí, sobre as meninas do IFB, eu tenho tido muito contato com algumas mães do IFB e é um pouco preocupante, porque a docência, assim, ser uma mulher acadêmica com filhos dentro da universidade já é bastante cansativo em um momento diferente desse. E aí agora, na pandemia, a gente tem um medo muito grande de como continuar esse curso, e o que elas falaram para mim, e aqui é um relato real, é que iriam trancar o curso, em maioria, e isso é muito preocupante, porque a gente vê que é uma segunda ceifa, né, machadada. Já é difícil uma mãe estar num ambiente como esse, a gente vê que e uma mulher estar depois da maternidade, e a gente sabendo da situação social aqui de São Sebastião, é uma realidade assim que é um sofrimento social e econômico, e sem contar a questão de gênero. E aí, numa situação como essa, a gente vê que as mulheres vão evadir, as mulheres mães, perdendo a oportunidade novamente, sabe? E aí essa é a preocupação maior que eu vejo das meninas de ter que evadir, e da produção intelectual, que a Ingrid falou também, é uma preocupação assim, latente, porque, infelizmente, a maioria das mães só estudam quando os filhos dormem. E isso quer dizer que a gente só estuda de madrugada. A gente não estuda durante o dia, a gente não tem um espaço dentro de casa para estudar, porque os filhos estão em todos os espaços. Não existe uma realidade que propicie um estudo. E aí, agora, a gente faz como? A gente estuda como? Porque a gente está com filhos 24 horas. E dentro de casa, eles não se cansam. Eles, assim, são crianças, né? Dentro de um espaço pequeno, eles vão se cansar como? A gente não consegue acompanhar a energia deles, não conseguem dar tudo aquilo que eles tinham antes de convívio social, de escola e tal. E aí é outra questão da maternidade. Como que a gente faz? Porque a gente se preocupa com a nossa saúde e se preocupa com o estresse da criança. Porque, assim, são vítimas também, né? Aí, da invisibilidade das crianças. Elas, assim, quando se fala, como eu sou estudante, não trabalho fora, assim, de casa. E aí, o que que acontece? Eu percebo que para as mulheres que são trabalhadoras, é quase impossível, sabe? A rotina fica extremamente exaustiva. Porque como a mulher trabalha com os filhos dentro de casa, é como se as crianças não existissem, assim, ó. A gente vai ter uma reunião 2 horas da tarde. Só que 2 horas da tarde, após o almoço, a maioria das crianças não dormem. Aí, como que acontece, sabe? Porque a sua criança vai invadir o vídeo, você vai ter que, sua criança vai te chamar, porque assim, elas não se cansam, elas chamam mãe o tempo todo, elas não passam. Que realidade é essa? As crianças já são visibilizadas, é importante dizer isso, antes da pandemia. A gente tinha que viver uma realidade em que as crianças não. É como se elas não tivessem na nossa realidade. Você tem que dar isso, mas é uma carga invisível. Você não traga isso para a sociedade. E aí, como que a gente faz? Agora, assim, as questões que a gente tem hoje, durante a pandemia, enquanto mulher, enquanto mãe, são questões que a gente já tinha antes, só que agora com a piora extremamente agravada, porque o abandono fica mais evidente, tanto do Estado quanto das pessoas que estão do lado da gente. Assim, a maternidade é uma coisa que você tem que dar conta sozinho, porque você pariu, você balança seu próprio filho, né? E aí, com certeza, a gente tem que ressaltar que a piora fica bastante mais evidente em relação às pessoas de baixa renda. Piora muito. Ana Carla, aproveito também para que você possa contar um pouco como é que está sendo essa experiência das rodas de mães, como é que surgiu essa iniciativa lá no IF, até para convidar, estou vendo outras mães que estão aqui no chat também, e como essa roda está ajudando, enfim, qual é o objetivo dela, conta um pouco para a gente. Pois é, a roda de mães eu gosto de falar, assim, que foi uma iniciativa apenas. Essas coisas que surgem como apoio só surgem como iniciativa porque é uma necessidade, sabe? Então já estava ali precisando que fosse criado, assim como a ludoteca, a gente precisa já que exista, porque existem mães aqui, então a gente precisa de apoio. Se elas existem, se elas estão aqui, a gente precisa cuidar, né? E aí a roda de mães surgiu com uma inquietação muito grande, né?
com as minhas colegas, que a minha turma tem bastante mães, então a gente vê que o clima é diferente, né? Porque, sei lá, às vezes numa época de inverno, todas as crianças adoecem muito e não tem nenhuma mulher quase dentro da sala de aula. E aí a gente resolveu criar um espaço para que essas coisas fossem discutidas e que a gente parasse de naturalizar o sofrimento, sabe? Porque até então, assim, a gente tem que competir com pessoas que têm uma realidade muito diferente da nossa. E é uma competição. Então, como que faz? A gente precisa de um apoio para pelo menos conseguir lidar com essa carga. E aí a Roda de Mães surgiu com com a iniciativa minha, da Rebeca, e da SEDAI, que acho que parece que quando tem o envolvimento institucional, a coisa vai mais para frente, né? Aí é isso. Aí o que acontece? A gente tinha a roda de mães, tinha um apoio, a gente atendia a comunidade, também era aberto. É um espaço que é para falar sobre a maternidade, falar sobre suas vivências e ter um momento mais acolhedor do que uma coisa que fique mais puxado, assim, teórico. É um acolhimento, a gente discute coisas muito sérias, mas de maneira muito leve, sem pesar para ninguém, sem dando o mínimo de gatilho possível para a realidade de cada uma. E aí ficou meio impossibilitado ter roda de mães depois da pandemia, porque a gente se abraça muito, né? E leva crianças e tal. E aí a Anitta, mas a Dani não conversa, não, bora tentar virtualmente. E aí a gente tentou, aí tivemos a nossa primeira roda sexta passada, e foi um sucesso, o que é bom, mas é preocupante. Por quê? Porque as mães queriam muito. Isso evidencia que elas estão sofrendo muito. Uma pessoa querer muito, querer esse apoio, mesmo que virtual, poder falar, ter esse pequeno espaço, porque é um espaço muito pequeno, para poder falar da sua vivência, do seu sofrimento enquanto mãe, do seu sofrimento de falar assim, olha, eu sou mãe, mas eu não dou conta sozinha, e eu estou sobrecarregada, e até cansada dessa função que eu represento aqui, é meio preocupante, né? Significa que elas não estão tendo outro tipo de apoio. É isso. Muito bom. E assim, eu fui numa das rodas, acho que foi, não sei se foi até a primeira, e assim, foi uma das tardes mais fantásticas que eu já tive no IFB, foi essa roda de mães, gente. Assim, quem é mãe e tá no IFB é assim, é um espaço de acolhimento extremo que a gente se identifica, foi muito maravilhoso. Já tem uma filha ali abrindo a porta, tá vendo? Só falar. E aí, eu super recomendo, e eu acho que isso, assim, a gente que está nesse momento de pandemia, que a gente não tem tempo para nada, fazer um espaço virtual que as mães vão, né, então acho que realmente é um espaço que a galera precisa, porque eu sinto que a roda de mães é muito isso, é você sentir que outras pessoas passam mesmo que você, e ter essa rede, sabe? Isso é tão importante, não só para as mães, mas para todas as mulheres, em todos os sentidos, né? As meninas também da pedagogia fizeram uma iniciativa muito legal, de uma roda de mulheres no sábado, a Cíntia, a Maria Clara, a Larissa, acho que a Camila da pedagogia, que é também isso, assim, uma rede de apoio das mulheres estudantes para conversarem e se apoiarem, né? Eu sinto que esse movimento das mulheres tem sido muito bom para a gente mesmo, sabe? Para a gente se fortalecer, para dar conta e também, enfim, continuar essa crítica e colocar os homens para dentro também desses espaços. Gente, não foi né? Eu vou passar agora para a Rebeca, e aí a Rebeca vai entrar numa questão aí já mais delicada e mais grave. Eu acredito que todos os assuntos são muito importantes, né? Mas eu acho que a violência doméstica nesse período de pandemia com as mulheres é algo muito preocupante, né? A gente tem visto aí pesquisas com números alarmantes, né? E aí eu queria perguntar para a Rebeca, já que ela vai falar um pouco mais desse tema aí da violência doméstica, primeiro, o que é violência doméstica? Porque talvez aquela primeira visão nossa é de uma mulher sendo espancada, né? E assim, isso é violência doméstica ao extremo, mas ela é somente física, a violência doméstica? Que tipos de violência podem ocorrer com a mulher nesse período de pandemia, com esse enclausuramento em casa, né? Estando ali junto do seu agressor, né? E aí eu queria também que você, então, assim, que você pudesse comentar quais são esses tipos de violência, e aí, Rebeca, contar também um pouco para nós, inclusive para alguém que estiver assistindo que conheça alguém, né? O que fazer quando você está passando por um caso de violência nesse período, né?
E aí depois eu tenho outra perguntinha depois você responder essas duas. Tá bom. Boa noite a todas e a todos. Obrigada pelo convite. Vocês estão me ouvindo direitinho? Perfeito, Rebeca. Tá. Então tá, vamos falar um pouco sobre a violência. A gente fala em violência doméstica e familiar, né? Ela não é só física, nós temos outros tipos de violência. A Lei Maria da Penha, ela coloca como violência doméstica e familiar as violências físicas, né, que a gente já sabe que são as agressões físicas, espancamentos, tortura, etc. A gente também tem a violência psicológica, que ela consiste em ameaças, constrangimentos, humilhação, esse tipo de violência psicológica. A violência sexual, que envolve estupro, a forçação de relações sexuais ou a privação do uso de contraceptivos. Temos também a violência patrimonial, quando a vítima ela tem o patrimônio dela controlado, quando existe furto, privação. O não pagamento de pensão alimentícia também entra como um tipo de violência doméstica e familiar, e a gente não sabe, né? Mas também entra como violência. E a violência moral, que é acusar, mentir, expor a vida íntima da vítima, esse tipo. Entram várias questões nessas violências, e a gente poderia passar horas aqui falando. Mas é isso. Então, a gente tem as violências físicas, psicológicas, sexual, patrimonial e moral. Os agressores, diferente do que muita gente pensa, não são só os cônjuges, pode vir de filhos, pode vir do cônjuge, pode vir de irmão, e como é a violência contra a mulher, geralmente não, é quando um homem, né, ali que convive com a mulher, ele violenta essa mulher, essa vítima, pelo gênero, né? Por ela ser mulher, pelo simples fato dela ser mulher, acontece essa violência. De acordo com uma fonte aqui do Data Senado de 2013, já é um dado, acho que bem desatualizado, mas enfim, uma em cada 5 brasileiras assumiram nessa pesquisa já terem sofrido violência doméstica. Não só física, né, mas qualquer tipo de violência. E 30% dessas violências ocorre dentro do domicílio. Então, é uma violência muito silenciosa, porque muitas vezes a gente não sabe, né, não tem notícia. Quando não é violência física, pior ainda, porque às vezes a gente nem sabe que está sofrendo violência, a gente mesmo sofrendo a violência, ou alguém próximo da gente sofrendo esse tipo de violência, né? A gente pensa que não, é só ciúmes, ou então é só um controle excessivo, e a gente vai arrumando algumas desculpas aí para silenciar e invisibilizar essas violências. O G1 também fez uma pesquisa, que agora nessa pandemia, nos meses de março e abril, comparado a esse mesmo período do ano passado, cresceu 22,2% as denúncias de violência doméstica. Isso é só o que a gente tem notícia, né? Fora as agressões, as violências que não são denunciadas. Então, é um dado muito preocupante, porque em 2 meses de confinamento, crescer esse número 22%, é um número muito alto, né? Então, é importante a gente ficar de olho, disponibilizar, né, para as pessoas que a gente conhece, que a gente desconfia que esteja passando por esse tipo de situação, a gente mostrar o nosso apoio, construir uma rede de apoio com as nossas amigas, com as pessoas próximas da gente, no prédio, no condomínio, enfim, é importante a gente se abraçar, né, se juntar nesse momento, porque não é fácil, e muitas vezes, como eu disse, a vítima não sabe que está passando por esse tipo de situação,
E a gente tendo essa rede de apoio, a gente consegue ajudar, pedir socorro, né, ajudar e ser ajudado. Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Outro dado também que surgiu aqui é sobre as idosas, que também tem sido a maior parte das agressões nessa pandemia tem sido a pessoas idosas, e geralmente filhos, netos, né, as pessoas que cuidam, que deveriam estar ali para cuidar delas, estão sendo os agressores, né? E principalmente psicológica e a negligenciar o cuidado, a assistência a essas mulheres, né? As mães, as avós já mais de idade. Então, são dados muito preocupantes, porque a gente tem essa ideia de que a violência doméstica é só ali. Pode falar, Mônica. Enfim, a gente tem essa ideia de que a agressão geralmente vem só do marido, mas a gente vê que agora as pessoas que eram para estar cuidando, né, os filhos, os netos, etc., são as pessoas que estão se tornando agressoras. Inclusive, eu vi uma outra reportagem, que agora não vou me lembrar, que falava exatamente sobre isso, que não só as mulheres que já sofriam agressão antes, mas também mulheres que nunca tinham sofrido nenhum tipo de agressão antes, agora vem sofrendo com esse isolamento, né? E aí eu queria compartilhar aqui também, aproveitar, em caso de violência e tal, se alguém estiver passando por isso, ou conhecer alguém, nós temos o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, em algumas cidades, não são todas, temos também a Delegacia da Mulher, e temos o 180, para fazer denúncias. E a gente pode também criar uma rede de apoio, né, procurar uma amiga ou alguém de confiança que possa ajudar nesses momentos, porque ninguém está sozinho, ninguém solta a mão de ninguém, tá todo mundo junto aqui, todo mundo se ajudando. Muito bom, Rebeca. Eu ia perguntar justamente isso, né? Perguntas? Eu ia falar sobre isso, né? Você passando por alguma situação ou com algum conhecido, o que fazer, né? Eu acho que você já deu aí o caminho, e queria aproveitar também para chamar vocês para fazerem perguntas, comentários. Já vi que tem um aqui, eu acho que vale a pena ler, da Cíntia, né? Então, nesse finalzinho agora de live, a ideia é que vocês interajam com perguntas, se quiser fazer comentário também, quiser abrir a câmera, fiquem à vontade, tá? Se quiser contar um pouco, fazer algum relato. E aí eu vou aproveitar, enquanto isso aí que vocês estão tomando iniciativa, eu vou ler aqui o comentário da Cíntia, e algumas perguntas que eu deixo depois aberto para qualquer uma das convidadas responderem, tá? A pandemia trouxe uma nova forma de lidar com as tarefas diárias e com a família. Juntamente com essa situação, o fardo das tarefas domésticas pesou mais ainda quando se coloca na balança o papel da mãe, educadora, chefe de família e ainda trabalhadora. Como vimos em algumas situações, os serviços prestados pelas empregadas domésticas ainda estão sendo executados em meio a tanto caos. Isso daí, acho que pode ser uma questão, se alguém quiser comentar, vale a pena, sim. Partindo dessas considerações, como as mulheres, que são os pilares de uma família, poderá enfrentar esse caos econômico em um governo neoliberal que não tem nenhuma política pública que visa proteção e apoio às mulheres? Isso é uma primeira pergunta. Então, quem quiser responder. E como lidar com a crise econômica pós-pandemia? Aí já até um assunto aí que passou um pouquinho na última live, mas também acho que vale a pena a gente discutir. E como podemos utilizar os pensamentos marxistas para que possamos enfrentar e sobreviver nesse governo neoliberal e machista? Quem se sente à vontade aí para falar de algum desses temas? Mas eu posso falar, se alguém... Eu acho que se sentir à vontade para falar sobre esses temas é querer demais, né? E eu acho... Quem foi que fez? Não, desculpa, deixa eu ver aqui. Cíntia? Cíntia. Não é a Cíntia que foi... acho que é outra Cíntia.
eu acho que essas perguntas, elas são super complexas e a gente não tem uma resposta única a ser dada, né? E eu acho que nós, mulheres, também não conseguimos sozinhas dar resposta para tudo isso, né? Porque, puxando o gancho do que a Ingrid falou, que é uma coisa muito importante, né? Essa romantização que a gente tem da mulher moderna, que é a mulher que dá conta de tudo, né? Que é insuportável toda vez que no Dia das Mães eu recebo um negócio, um cardzinho de Feliz Dia das Mães, tem aquela mulher cheia de braço, fazendo milhões de coisas, tenho vontade de socar a pessoa que me mandou essa imagem, né? Porque, assim, essa romantização da mulher que tem que dar conta de tudo, né? Isso é uma romantização da sobrecarga materna, né? E ela é muito perversa porque ela cria uma questão narcísica, né? Então, assim, então eu dou conta de tudo. E aí, eu acho que ter as respostas para essas perguntas que a Cíntia fez, né, entra um pouco nesse lugar. Nossa, então agora eu tenho que resolver tudo. Eu tenho que resolver o governo neoliberal, eu tenho que resolver a questão das políticas públicas, eu tenho que resolver a questão da crise econômica. Então, assim, a gente não vai dar conta disso sozinho, né? Nós, mulheres, não temos as respostas para tudo isso. O que a gente precisa, aonde a gente se fortalece, é nas nossas redes de apoio com outras mulheres, né? É lógico que tudo isso está muito dificultado agora pela necessidade de isolamento, né? Que ela é uma necessidade real, mas essas redes de apoio, elas podem acontecer também virtualmente, e aí, assim, cada situação individual, né, as mulheres vão criando enfim, as suas soluções. Às vezes essa solução é, sim, se juntar, a ir para casa de alguma outra pessoa, para que, enfim, possa fazer um isolamento ampliado ali com outra pessoa que possa se ajudar, né? Mas a verdade é que a gente tem que ocupar esses espaços de cobrança, né, de políticas públicas, de cobranças de respostas. Então, a gente tem que fazer esse tipo de live, a gente tem que se mobilizar, a gente tem que falar, né, nós precisamos de resposta desse Estado, a gente precisa fazer barulho, né, porque a tendência, se não é isso, né, a gente ser invisibilizada nesse lugar, né, e de dar conta de tudo, e achar que a gente tem que ter todas as respostas para tudo isso, e a gente não consegue resolver tudo isso sozinha, a gente precisa do Estado, a gente precisa de uma rede de apoio, nós não somos super-heroínas, né, nós somos só seres humanos. Então, não sei se eu respondi, acho que não, né, mas enfim. Acho que as perguntas da Cíntia são tão amplas e complexas que é outra live para alguma delas, né? A Jennifer quer fazer uma pergunta aí falando, e logo em seguida o Pedro. Vai lá, Jennifer. Oi, gente, tudo bom? Eu não vou ativar minha câmera, gente, porque eu tô no modo quarentena muito hard. Mas eu queria muito o Pedro tá rindo, tá terrível aqui, Pedro. Mas eu queria muito parabenizar esse espaço, essas mulheres maravilhosas, que eu fico muito orgulhosa de compartilhar o espaço de trabalho com vocês. Foi falada tanta coisa, eu fui anotando, mas eu quero destacar a fala da Cândida lá no início, do papel da professora, né, dessa questão de gênero na educação, e de como a professora, como a mulher assumiu a função de professora, né, nesse contexto. Porque na história da educação a gente tem um início muito marcado pelos homens, e quando eu falo educação, é educação escolar. E aí quando a mulher ela assume a posição de professora, e os homens se tornam diretores, supervisores. Então, a gente tem uma hierarquia dentro da profissão docente, onde também há essa marca de gênero, né? Da divisão sexual do trabalho. E como que a gente está formando as nossas estudantes para pensar sobre isso também? E aí não é uma pergunta, mas uma reflexão aí que eu lanço tanto para as estudantes, mas
para as colegas professoras em que medida a nossa formação de professores está atenta a essas questões de gênero, dentro do fazer docente também, que a gente vê essas questões, talvez, ver essas questões de forma mais expressiva quando, na pedagogia em especial, quando a gente tem essa questão da aluna da pedagogia, ela ter aquele traço mais maternal, o gostar de criança, como se fosse um pré-requisito para você fazer pedagogia. A história do EVA, a gente brinca muito com isso, né? Diz, o EVA, ela faz o mural. Por quê, né? Existe essa questão do cuidado, do detalhamento. Como que a gente está trabalhando essas questões, né? E como que, paralelo a isso, somado a isso, na verdade, essas múltiplas jornadas que foram faladas, até a jornada quádrupla, que revelam uma precarização e intensificação do trabalho feminino, de um trabalho que não é reconhecido, né? Eu dou a disciplina de educação profissional no 5º semestre e as alunas, a gente discute sobre trabalho e é muito engraçado, mas é triste, na verdade, quando uma aluna fala, não, eu não trabalho, eu só fico em casa. Não, você trabalha, só que é um trabalho que ideologicamente ele não está sendo reconhecido. Então, isso também é algo a ser colocado, né? E, por último, destacar essa roda que é uma atividade que está sendo feita de acolhimento, de rede, mas que seja institucionalizada, então que a gente possa, de fato, ocupar esses espaços, conforme a Cândida acabou de falar, eu acho que esse espaço institucionalizado da roda, por exemplo, é um espaço de formação para as nossas estudantes, que serão professoras e que vivenciarão um processo de divisão sexual do trabalho na própria docência, que ainda não é muito bem esclarecido, mas a gente consegue perceber nos cargos de gestão, nos espaços de supervisão escolar, onde que a mulher está situada. Então, eu queria só colocar essas questões e, mais uma vez, parabenizar pela live, que a iniciativa está muito boa e muito interessante. Parabéns a todas. Muito bom. Gente, a gente estava querendo encerrar, assim, no máximo às 9h30, e como já tem aí o Pedro, a Joyce e a Cíntia inscrita, eu vou retornar agora a fala para as participantes, para responder a Jennifer, e aí depois a Joyce, o Pedro e a Cíntia podem falar seguido, e aí depois eu volto para as participantes, e se mais alguém quiser falar, a gente já vai caminhando para o final, pode ser assim? Então, vou deixar aberto aí para as convidadas comentarem a Jennifer. Gente, eu não quero responder todas as perguntas, não. Oi, Ingrid, você que é aluna da pedagogia, isso também tem que... gente, porque senão... É lógico que eu tenho, né, aquele mal de professora, eu tenho milhões de coisas para falar sobre tudo isso, mas não quero tomar todo o espaço. Então, Ingrid está com baby aí. Eu vou falando, Ingrid, mas depois se você quiser, você complementa, né? Porque... e estou falando da Ingrid porque a questão da Jennifer foi muito direcionada para essa realidade da pedagogia, apesar de que, enfim, né, as meninas, a Ana e a Rebeca também estão em licenciaturas, né? Mas, Jennifer, fiz anotações aqui, né? Então, é muito interessante tudo isso que você tratou, né? Porque você trouxe essa questão histórica, né? Como que na história da educação você observa os homens inicialmente ocupando esses cargos de professores, né? E como que isso vai depois passando para as mulheres e os homens eles vão ocupando aqueles cargos de direção e também aqueles cargos de professores que têm mais reconhecimento social, né? Que são à medida que vai crescendo, né? Na escadinha. E aí o que a gente observa é que, e aí eu estudei bastante isso também no meu doutorado, é que inicialmente, né, essa entrada das mulheres no ramo da educação, ela se dá concomitante à entrada da mulher no mercado de trabalho, né? Então, a ser professora, talvez das primeiras profissões que a mulher
pensando assim, de uma forma mais massificada, ocupa ali quando a gente, né, no século XX, meados do século XX, começa a observar essa entrada massiva, entre aspas, das mulheres no mercado de trabalho. E aí tem relatos muito interessantes que se dizia nesse início que as mulheres não deveriam assumir esses lugares porque isso levaria a uma masculinização da mulher. Né? Então, teve todo esse debate no início de que a mulher não deveria sair para o mercado de trabalho e que até mesmo o cargo de professora representaria uma masculinização da mulher. Mas aí o que a gente observa historicamente é que vai sendo, então, naturalizado o lugar da mulher. Então, tá, se a mulher vai ocupar, então, o cargo de professora, que ela ocupe, então, aqueles cargos junto às crianças menores, porque aí a gente vê, né, essa sobreposição do lugar da professora e da mãe, que aí entra com toda essa questão, então, a mulher, por ser mulher, ela é mais jeitosa, ela é mais cuidadosa, e aí, então, tudo isso vem de um imaginário social, né, como eu falei, vem dessa ideia da mulher como uma cuidadora nata, né, e que é uma coisa que a gente tem que combater demais, né, eu tenho um aluno que acho que não está aqui, mas da pedagogia, que ele fala a dificuldade que ele tem de conseguir um estágio com crianças pequenas por ele ser homem. Então, ao mesmo tempo que isso afeta as mulheres, né, porque também tem essa coisa isso é espontâneo, e aí também entra nesse debate do tia versus professora, né, quando você chama de tia, você está dizendo que isso é uma coisa espontânea, ela, né, não exige formação, ela é por ser mulher, né, ela consegue desempenhar isso. Então, a importância da gente usar o termo professora, para a gente marcar isso, que exige uma formação e tal. Então, se por um lado isso afeta a mulher, afeta o homem também, porque o homem, ele tem essa imagem construída na nossa sociedade de um perverso sexual, o que também não é natural, gente, isso é construído, essa ideia, né, que tem várias implicações, não, mas o homem tem a sexualidade mais aflorada, o homem não consegue se segurar, isso é construído, não é? Isso é uma tolerância que a gente dá aos homens e que é uma coisa que tem implicações terríveis na nossa sociedade, que é a própria ideia da cultura do estupro, né? Então, o homem não consegue se segurar logo, né? Então, isso é um debate que é muito importante a gente fazer, né? Então, desmistificar essa ideia de que por lado, é natural as mulheres e os homens não podem ocupar. Os homens podem sim, os homens devem ocupar esse lugar também de ser professor das séries iniciais. É muito importante que as crianças tenham acesso também a essa figura masculina, que elas possam entender também que essa figura masculina participa de tudo aquilo, né? Então, enfim, isso é uma coisa que a gente tem que lutar mesmo para transformar essas imagens que tem, né? E aí eu tô falando demais e o tempo tá acabando, eu vou me calar. Ótimo, Cândida. Mônica, eu posso só falar um pouquinho? Eu vou clicar na tecla aqui de que eu acho que deve ser combatido desde a infância. Eu tive a oportunidade de trabalhar um projeto de iniciação científica com a Mônica, né, no ano passado, e que eu fiquei observando e trabalhando um tempo com uma turma de 20 crianças da educação infantil de 5 anos, e justamente para verificar como que a construção de gênero é construída desde a infância. Então, pelo que eu pude perceber, nos pequenos detalhes ali, a gente via atitudes sexistas por parte da professora, por parte entre si também os alunos demonstravam bastante atitudes sexistas, essa questão de cores, rosa para menina, azul para menino, filas de menino e menina. Então, eu acho que nós, como professores em formação, digamos assim, devemos realmente combater desde a infância, tratar essas questões na educação infantil para que a gente forme crianças não sexistas. Para derrubar a câmera, Levi. E é isso. Valeria a pena comentar o PIBIC da Ingrid também, muito bom o trabalho. Mas como estamos com pouco tempo, vou passar agora para o Pedro fazer o comentário dele, em seguida a Joyce, depois a Cíntia, e aí eu passo para as convidadas. Gente, obrigado por essa noite, assim, por essa aula
magna que vocês estão dando. Eu tô aprendendo bastante, espero que mais homens tenham acesso quando a gente disponibilizar isso no YouTube. Mas eu tenho, na verdade, duas perguntas. A primeira até em cima do que a Ingrid falou, vocês acham que está a caminho, ou enfim, a gente está em processo de redução, de mudança? As novas gerações, é isso que eu ia perguntar, as novas gerações, é perceptível algum nível de mudança em relação a esse machismo, ao papel, à divisão sexual do trabalho, essa questão do homem como o predador sexual, enfim, né, essa masculinidade tóxica, né, perguntando sobre a questão dos homens. Vocês percebem que pode haver uma mudança, ou está havendo uma mudança, pode haver não, que está havendo uma mudança, ou não, ou ela não é tão evidente? E a segunda pergunta tem a ver com a questão da escola mesmo, tem muito a ver com o que a Jennifer colocou, é que uma coisa que vocês estavam colocando sempre na fala, assim, não aparecia, a escola não aparecia, mas o fato da escola não aparecer estava aparecendo demais, assim, ou seja, dentro dos cuidados domésticos, para quem é mãe e estudante, ou mãe trabalhadora, o espaço da escola é muito importante para, enfim, para ajudar essa mãe a ser trabalhadora, para ajudar enfim, inclusive a estruturar essa sociedade capitalista, né? A escola não só como um espaço de socialização e aprendizado, mas como um espaço onde as crianças vão estar no momento em que as mães e os pais vão estar no trabalho, sendo explorados ou explorando outras pessoas. A pergunta é, vocês acreditam que nesse período de pandemia a escola está sendo mais visibilizada ou não, está sendo mais valorizada ou não? Enfim, como é que vocês veem esse papel da escola, se pode ser mudado ou não? Guardem aí a pergunta do Pedro, que são muito boas. Vou passar agora para a Joyce. Tá, Joyce? Vai lá, pode falar. Oi, gente, boa noite. Dá direitinho? Dá para ouvir, vamos lá. Tá tudo certo? Então, boa noite. Eu queria agradecer muito essa conversa, dizer que isso está sendo muito enriquecedor, muito, muito bom tê-los também, né? E saber que tem gente com quem podemos contar. Eu faço pedagogia e atendo a vítimas de violência. E assustadoramente... Oi? Tá me ouvindo? Tenta de novo, porque estava cortando uma hora, mas... Tudo certo? Acho que vai. Minha internet está um pouco ruim, que atende essas vítimas de violência, 97% atendidas são mulheres. Muitas coisas, assim, dessas vítimas de violência. A primeira delas é que muitas vezes essas mulheres não entendem que elas são vítimas de violência. Não entendem que há violência física, violência psicológica, violência moral, a cyberviolência, inclusive, que é a violência pela internet, né? E elas não compreendem que isso é violência. Porque eu mereci. Muito assim, trazem essa fala de que, porque eu mereci, porque eu fiz algo de errado. Se culpam por apanharem, sabe? Por todo esse sofrimento. E a outra coisa é que também elas se preocupam muito e muitas vezes se submetem a esse tipo de violência pelo próprio sustento da família, dos filhos. Então, elas se veem, elas não têm como sustentar a família, muitas delas não trabalham. Então, como o homem é o provedor da casa, né? Então, elas se submetem a isso porque elas têm que dar comida para os filhos, tem a escola e N questões. Então, essas são duas coisas assim, que a gente percebe e que é muito preocupante entender que ainda hoje, além do fato de a gente não entender que a gente sofre violência em muitos lugares, de muitas formas,
essa submissão, né? E eu falo a submissão não só porque ela aceita, porque ela acha que é certo, mas muito pelo contrário, porque ela coloca a vida dos filhos em primeiro lugar, né? A comida dos filhos, a escola dos filhos, enfim. E aí já fica uma dica também que existe um projeto do TJ, que é o projeto Maria da Penha vai às escolas, que é levar esse conteúdo às escolas, né? E eu faço parte de palestrantes, que eu estou aprendendo, na verdade, também, para a gente poder levar isso para as escolas, para as crianças entenderem o que é a violência, quando se sofre violência, como denunciar, o que fazer, né? Então, é um projeto bem legal. E aí, assim, era mais um comentário, assim, nessa culpabilização da mulher, nessa questão do próprio empreendimento, né? Não é empreendimento a palavra, mas nessa questão da renda mesmo, né? Elas se sentirem submissas à renda em relação à violência. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Joyce. Travou no comecinho, mas depois deu para entender direitinho. E aí, Cíntia, eu vou passar para você, mas lembrando que já estamos no limite da nossa live, então se puder fazer um comentário um pouquinho mais breve, e aí vamos lá, vamos tocar que já estamos caminhando para o final. Tá bom, boa noite a todos, estão me ouvindo? Então, é mais só uma análise da minha pergunta, porque eu acho que ficou um pouco meio que fora do contexto, eu não sei, mas, de fato, eu concordo com a professora Cândida, os pontos que ela levantou, e sim, a gente não deve romantizar e considerar a mulher enquanto heroína. Na verdade, a perspectiva que eu trouxe na pergunta é mais a perspectiva mesmo da sociedade em si, como ver, né, as mulheres com esse papel e nessa situação de pandemia. E essas questões marxistas é mais na ideia de ressignificar o papel da mulher dentro mesmo das disputas do espaço, né, da mulher enquanto perspectiva de gênero e de subordinação e determinação da classe social. Então, é mais essa ideia de ressignificar a participação da mulher dentro desses caminhos, dessa estrutura, né, do sistema capitalista. E é mais isso mesmo, de fato, não é romantizar a ideia, e eu vejo que a pandemia também trouxe várias questões a serem questionadas, várias questões para serem pensadas sobre o papel desse governo neoliberal e, de fato, machista, que está aí, e um Ministério da Família que não preza pelas famílias, inclusive as famílias de comunidades e que estão à mercê do neoliberalismo que a cada dia reforça mais ainda. Mas era só uma colocação mesmo com relação à pergunta. Eu peço desculpas por não ter elaborado ela perfeitamente. Mas obrigada. E o debate é muito bom. Parabenizo todas as meninas, inclusive se tiver outra live com as minhas perguntas, como você trouxe para a brincadeira, eu tenho interesse em participar. Obrigada. Legal, Cíntia. Eu achei que ficou claro as suas perguntas, mas eram muitas, por isso que eu acho que ficou difícil também de respondê-las todas. Gente, agora eu vou passar para que cada convidada tente responder as perguntas ainda que sobraram, e aí a gente já vai se despedindo nessa fala, tá bom? Quem quer ser a primeira? Vamos ver. É a Cândida, que levantou a mão ali, ou a Ana Carla? Beleza. A Cândida levantou, foi eu. Tá, o Pedro falou sobre a escola estar sendo mais visibilizada ou não, né? Eu acredito, enquanto mãe também, enquanto amiga mãe de todas as mães aqui da minha comunidade, ela está sendo, mas ainda não está sendo como deveria. A gente ainda tem a questão de ver a escola como uma extensão de cuidados, mas não um cuidado meio que o cuidado que tipo creche, sabe? De levar a criança para poder ir trabalhar. E a função da escola é essa também, de ter contato social, mas não é só essa, sabe? Não é extensão do cuidado, apenas de ter um espaço para que a criança fique enquanto os pais trabalham. A escola é onde a gente começa a produzir ciência, a gente começa a ser educado, assim, enquanto ser humano social. Então, eu acho que a escola ainda não está sendo visibilizada como deveria. É uma emergência do Estado, assim, de ver mais como as crianças deveriam ser tratadas e cuidadas, mas não apenas como
um lugar para deixar os filhos para poder trabalhar. Isso é uma urgência, né? E sobre a masculinidade, que ele falou, se a gente tiver essa mudança na nova geração, eu vejo como um negócio meio voltado para o esquerdomacho, que é uma coisa pesadona que a gente tem que reconhecer. Aí eles fazem, mas querem um reconhecimento. Então fica pesado também. Aí a gente não tem como ajudar eles. É isso, é só essa fala mesmo. Me atrapalhei um pouquinho, mas é isso. Muito bom. Quem quer falar agora? Eu quero deixar passar a bola para Oi, Fala aí. Oi, Ingrid. Voltando na tecla, né, de que eu acho que a gente deve, sim, na primeira infância, na educação infantil, já mostrar o que é gênero para as crianças, ensinarem para elas a questão de gênero desde a educação infantil, para que realmente se formem pessoas antissexistas, que não sejam preconceituosas, que não sejam racistas. Então, trabalhar desde a infância essas questões também é super importante. Desde já estou falando que foi muito importante essa live, para a gente estar repassando para as outras pessoas o quão importante essa questão de ser mulher, né? Não é só mãe, mas do tão importante que é ser mulher em tempos de pandemia. E eu agradeço pela oportunidade de estar representando as mães estudantes aqui do campus São Sebastião, juntamente com as meninas, que não fique só aqui, né, que dê voz mais ainda para as mães, que se abram mais espaços, para as mães estarem ocupando os espaços, realmente, não só da universidade, mas de todos os espaços. É isso. Obrigada, Ingrid. Rebeca quer falar um pouco para a Cândida finalizar e já se despedir? Queria agradecer mais uma vez a oportunidade, o convite de vocês. Sobre essa questão da masculinidade tóxica, eu tenho, pelo menos assim, nas minhas vivências e tal, não sei se eu também consegui construir um ambiente em volta de mim, de relacionamentos, etc., que também tem os pensamentos alinhados com os meus, mas eu tenho percebido que as pessoas têm conversado mais sobre essas questões e tal, os pensamentos têm mudado bastante, os pais e mães que eu converso, que têm filhos meninos, têm conversado bastante com eles também, e ensinado diferente, né, do que a gente foi educado, ensinado eles a pensar da forma correta, né, na verdade. Essa questão que a Ingrid falou, do papel da escola também, sobre trabalhar sobre o preconceito, sobre homofobia, sobre todas essas questões, eu acho super importante, porque, como a Ana disse, não é só um lugar que a gente deixa nossas crianças para serem cuidadas e a gente poder trabalhar ou estudar ou fazer nossas coisas, né? A escola tem um papel muito importante, e é importante que a gente trabalhe esses temas na escola também, porque a gente trabalha em casa, né, mas a escola também é um ambiente muito hostil, onde eles acabam desaprendendo essas coisas que a gente trabalha tanto em casa. É muito complicado. Eu tenho uma filha e, assim, a gente conversa bastante, eu sempre converso abertamente com ela, e já aconteceu de várias vezes ela chegar da escola com pensamentos todos distorcidos, porque o coleguinha falou, porque a professora falou, reprimiu, etc. E aí a gente tem que ensinar de novo, e aí esse trabalho exaustivo de você ensina, e aí a convivência na escola desensina, né? Enfim, mas é isso. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui hoje. Muito bom. Por isso que a gente também na IFB tem esse papel de formar professores que ajudam a construir um mundo diferente, né, Rebeca? Então, muito boa a fala final aí. Vou passar então agora para a Cândida. Aí, Cândida, você já responda as perguntas. E se quiser comentar ainda alguma coisa final que você achou que ficou de fora, para a gente finalizar. Tá, então tá, gente. Vou então fazer uma fala rapidinho, tentar contemplar um pouco as perguntas que foram feitas, as últimas, e já também finalizando. Bem, o Pedro perguntou se as novas gerações estão mudando. Eu tenho uma visão um pouco pessimista sobre isso, mas eu acho que eu não vou falar sobre isso agora, porque é legal a gente terminar assim, né, acreditando na humanidade.
Eu acho que, assim, falando em termos mais ou menos, eu acho que essa geração que está na nossa idade, assim, eu acho que o que a gente precisa fazer com essa geração é uma contenção de danos, né? Porque essa geração, ela foi criada, essa geração de homens, ela foi educada ainda em uma perspectiva muito machista, né? E o que eu vejo é que muitos homens, eles tentam fazer diferente, mas eles querem muito rapidamente dizer, olha, eu não sou machista. Tá vendo como eu não sou machista? E aí eu acho que a gente tem que ter muita calma nessa hora, e aí nesse ponto específico eu faço um paralelo com a questão do racismo, enfim, que são fenômenos diferentes e tal, mas quando a gente pensa no racismo, o fato da gente ter crescido em uma sociedade racista nos torna inevitavelmente racistas. Então, se a gente é neutro, a gente está sendo racista. Se a gente não quer ser racista, a gente tem que ser antirracista. Né? E aí eu sempre falo isso para os homens. Se você não quer ser machista, não basta você ser neutro, você tem que ser antimachista. Significa que a cada pequena ação sua, você tem que pensar sobre. Porque se você não pensar, você está sendo machista, né? E aí eu vejo, às vezes, os homens querendo falar de discussões, não, mas na verdade não é bem assim. Eu sempre falo assim, olha, isso é feminismo avançado. Você está no básico. O módulo básico do feminismo é você, homem, pensar o seguinte, eu sou machista. Ponto. Por quê? Porque eu cresci em uma sociedade machista. Então, o ponto zero é a gente não fugir muito rapidamente os homens, eu vejo os homens querendo fugir muito rapidamente, não, mas eu não sou machista. É a mesma coisa que eu falo assim, não, mas eu não sou racista. Eu sou racista porque eu nasci numa sociedade racista, então eu preciso me esforçar a cada ação minha para não ser racista, né? E aí eu acho que um trabalho que a gente realmente tem que fazer é um trabalho de educar diferente de berço esses novos homens, né, que são crianças agora. Desculpa se não quis ofender ninguém, tá, gente? Desculpa se minha fala foi ofensiva, mas é um pouco o que eu penso. Com relação à questão da escola, eu concordo totalmente com o que as meninas falaram, me sinto bastante contemplada. O meu medo é que se tem agora essa ideia de que a escola é um favor, né? A escola é uma coisa que pode, às vezes, ter e pode, às vezes, não ter. Que dentro de casa as famílias dão conta disso. Então, eu acho que isso é um risco que a gente corre e a gente tem que ficar muito atento para não descambar, né? Para esse lado. A questão que a Joyce falou com relação às mulheres vítimas de violência, né, que as mulheres não entendem que elas são vítimas, então isso tem muito a ver com toda essa questão também de como que a educação dessa mulher, ela é feita, né, então a mulher, ela é educada para ser submissa, ela é educada para não pensar em si mesma, para pensar sempre no outro, para ser 100% doação, então é muito difícil mesmo essa mulher começar a perceber o quanto que isso é violento, né? Então, é realmente um processo de conscientização, é um processo em que outras mulheres, elas são fundamentais, né, para criar essa rede de apoio, e aí, isso que você falou, né, muitas mulheres, elas às vezes têm consciência de que elas são vítimas de violência, mas elas não têm para onde ir, né, então eu acho que isso é uma questão mesmo, que rede de apoio e políticas públicas são as únicas soluções que a gente pode pensar. Com relação ao que a Cíntia falou, eu entendi, Cíntia, que você, né, que em nenhum momento o que eu falei estava na sua fala, né, mas são as angústias minhas mesmo, e aí eu particularmente uso muito Marx como fundamentação teórica, e aí a gente, enfim, não vou começar a falar sobre isso, mas tem muitas coisas interessantíssimas sobre Marx e feminismo, né, porque o Marx falou muita coisa sobre mulheres, mas ele sempre também tinha o seu machismo, né, ao falar de mulheres, então, enfim, isso pode ser um tema para outra conversa, a gente abordar, né, como que o feminismo aparece dentro, né, do materialismo histórico dialético, diferentes vertentes, é bem interessante, a gente pode, estou super aberta para ter essa conversa, e aí, enfim, para fechar também agradecer esse espaço, agradecer as meninas por terem topado, né, Ana, tipo, eu sou orientadora, então eu tenho que obedecer. Que bom que vocês obedeceram muito bem, continuem obedecendo, assim. E agradecer, foi muito legal esse bate-papo. É isso. Ai, gente, muito bom. Se tiver essa live aí do feminismo com marxismo, eu tô super dentro, quero muito discutir isso.
O Wesley pediu uma fala rapidinha, antes da gente finalizar, e aí a gente encerra, tá bom? Vai lá, Wesley. Oi, gente. Tá dando para escutar, sim? Dá para ouvir. Tá. Então, agradecer. Foi muito bom toda a discussão, muito aprendizado. E, inclusive, desde o início, né, a Cândida trouxe trouxe à baila a questão da participação masculina, né, nesses debates. E eu acho que ficou aí pano para manga para a gente poder, principalmente na fala final, a gente poder pensar isso em conjunto, né? E, se for possível, eu acho que foi tão bom, e as pessoas manifestaram isso aqui também no chat, essa discussão, essa live de hoje, que, se vocês tiverem interesse e disponibilidade da gente fazer uma outra, e aí entrando nessas discussões, né, tanto do convite que a Cândida fez a que nós, homens, participemos dessas discussões, e nos conscientizemos delas, e essas outras questões que foram agora levantadas no final, né, pela própria Cândida e pela Eneida no chat. Então, se vocês tiverem interesse, eu gostaria muito de participar de um retorno e que a gente pudesse dialogar nesse sentido. Tá bom? Muito obrigado. E é isso. Valeu, Wesley. Gente, queria agradecer a todas as pessoas que ficaram aqui até o final. A ideia era uma live de 1 hora, a galera foi indo, não sentiu o tempo passar, né, de tão boa que foi. Eu acho que esse assunto é sempre muito latente para nós, né? Então, menina, como é que sai a Marina aqui? Então, eu queria agradecer a todas que participaram, as convidadas, a Ingrid, Rebeca, Ana Carla, Cândida, também a Wesley e ao Pedro que agitaram isso tudo, ao Ágora. Então, só isso, gente, dar um tchau para todas, vamos postar aí no YouTube. E essa discussão, gente, eu vi tantos panos para a manga que saem de tantas discussões nossas aí, que a ideia é que a gente continue essa discussão e vá ampliando cada vez mais para todos. Então é isso, gente, vamos nos despedir, quem quiser aparecer aí na câmera agora para dar um tchau, e é isso. Beijão. Tchau! Ai, a Marina! Ué.